E as três são mães e tiveram uma história assim de superação em relação à maternidade. A Jaqueline é mãe do Léo, que teve paralisia cerebral. A Sandra é mãe do Arthur, que tem autismo. E a Ana Cláudia é mãe do Theo. Theo não tá aqui com a gente mais. Eu digo que eu vivi realmente o luto do filho idealizado, aceitar a sua nova realidade, aceitar a sua nova condição, porque muda tudo, né? Tudo. Mas ninguém planeja ter um filho com deficiência. Isso simplesmente acontece. Há muito tempo parei de perguntar os porquês, né? De por que aconteceu isso comigo. E eu parei há muito tempo, porque o caminho não foi tranquilo. Receber o laudo definitivo em mãos era mais como um alívio, assim, de que, pronto, é isso, eu tenho o laudo em mãos e não há o que se fazer. Oi, gente! Delícia a gente estar aqui com o meu jeito de ser, com o seu jeito de ser. Então, hoje eu quero falar sobre maternidade e amizade. Eu conheci três mulheres incríveis que são muito amigas, há quase 20 anos. E as três são mães e tiveram uma história assim de superação em relação à maternidade. A Jaqueline é mãe do Léo, que teve paralisia cerebral. A Sandra é mãe do Arthur, que tem autismo. E a Ana Cláudia é mãe do Theo. Theo não tá aqui com a gente mais. Ela adotou o Theo. O Theo, com 2 anos e pouquinho, ele partiu. Ele tinha um probleminha de coração. Essas histórias de sofrimento, de superação delas, foram entremeadas com muita amizade, com muitas mãos dadas. E é lindo, né, gente? Como a amizade é importante pra gente. Gente, quem consegue viver sem amizade? Sem amigos é muito difícil. É muito difícil eu conversar com 3 pessoas ao mesmo tempo pelo computador, porque na verdade a gente ainda está em esquema de pandemia. Eu não podia me reunir com as 3, seria maravilhoso eu ter feito um encontro presencial. Então, assim, a imagem não tá das melhores, até porque 3 mulheres, 3 internets, 3 áudios, é difícil. Então, assim, a qualidade não tá do jeito que eu gosto de trazer para vocês. Mas o que vale aqui pra gente é o conteúdo, a história de inspiração, motivação e superação. Espero que vocês gostem, curtam, comentem e se inscrevam no meu canal. É muito importante para mim. Vamos ver? Jaqueline, Sandra e Ana Cláudia, muito obrigada por vocês estarem aqui. Jaque, bem-vinda. Obrigada, querida. Muito feliz, Sandra. Obrigada, tá, meu amor? Imagina, eu tô, assim, em êxtase. Bem-vinda, Ana Cláudia, viu? Obrigada, gente. Vamos lá, vamos contar essa história incrível. Vamos compartilhar. Bora, então, gente, é o seguinte. Vocês são amigas há, no total, quase 20 anos, né? Muito amigas. E nesses 20 anos, vocês passaram por um monte de coisas. As 3 passaram por momentos assim dificílimos, que só quem é mãe sabe, e elas juntas, elas participaram de tudo, se apoiando e deixando tudo mais leve. Então eu quero conversar um pouquinho com cada uma, saber um pouquinho da história de cada uma e como as amigas foram importantes nesse momento. Eu escolhi a Jaque. Jaque, vamos conversar um pouquinho? Você é mãe do Léo. 8 aninhos, né? Então, Isso. Léo nasceu normal e recém-nascido, né? Bem bebezinho, com dias, ele teve uma paralisia cerebral. Eu queria que você contasse assim pra gente um pouquinho como foi o episódio, né? Porque ele estava em casa, estava bem, mamando, tudo bem. E o que aconteceu? Isso, ele nasceu, nós tivemos alta e na primeira noite já em casa a gente viu que tinha alguma coisa que não estava bem, só não sabíamos o quê. Ele parou de mamar, chorava e a gente via que tinha alguma coisa errada, mas eu, mãe de primeira viagem, não conseguia identificar. Por fim, o dia foi amanhecendo, nós decidimos retornar para a maternidade. Quando eu cheguei na porta do berçário, a enfermeira pediu para ver o Léo, estava no colo da tia dele, e quando ela viu o Léo,
ela praticamente arrancou o Léo dos braços da minha cunhada na época. E aí, assim, eu já sabia que a coisa não estava boa, mas ali eu tive certeza de que era muito grave. E aí o Léo, ele estava em parada respiratória, né? E eu não sabia. E isso resultou em 16 dias, né, de internação na UTI, né? Período, assim, dificílimo. Ele teve hipoglicemia, que foi de difícil controle. E aí, a princípio, ali, depois desses 16 dias, né, foi tudo recomeçando, né? Reaprender a mamar, essa coisa toda. Aí, depois da alta desses 16 dias, a princípio, era só observar, né? Que ele não teria nenhuma sequela. Eu só fui saber realmente, né, ter o diagnóstico da paralisia cerebral quando ele estava com 6 meses. Que aí você percebeu que tinha sequela. Quais são as sequelas do Léo hoje? Ele tem o paralisia cerebral do grau 4, né, que é tipo tetraplegia. Então, assim, eu, naquela época, né, como leiga, eu achava que uma pessoa tetraplégica, ela não mexia nada do pescoço para baixo. Era isso que eu pensava, né? Sim, sim. Só que, assim, o Léo, ele mexe os braços, mexe as pernas, ele faz alguns movimentos voluntários e outros involuntários. Mas, na prática, assim, ele não anda, não senta, não segura nenhum objeto. Ele não faz, ele não tem nenhum nível de independência, né? Para se alimentar, ele precisa que eu alimente, ele usa fraldas, ele não fala, eu digo assim, que ele não fala, né? Mas ele se comunica, e se comunica muito, né? Do jeito dele, com o olhar, né, com as expressões faciais, que são muitas, e quem convive com ele começa a entender, né, quando gosta, quando não gosta. Como foi para você, como mãe, como mulher, né, que sonha em ter um filho, que é tão natural, né, na gente, perceber que seu filho tinha uma paralisia cerebral e que ia ter sequelas para sempre? Como é isso para o momento da notícia? Tem um momento de luto? Como é que é ressignificar depois? Não foi fácil, e mesmo hoje, depois de quase 9 anos, não é fácil ainda. Eu digo que eu vivi realmente o luto, né, do filho idealizado, e depois você entender, né, o que é a sua realidade, né? Aceitar a sua nova realidade, aceitar a sua nova condição, porque muda tudo, né? Tudo. É óbvio que para ele, que é a pessoa com a deficiência, é óbvio que para ele é que é mais difícil. Então, a gente tem que readequar toda a rotina, readequar toda a nossa vida, né? Quando a gente tem um filho, a gente já tem que abrir mão de um monte de coisas. Isso é consciente, né? Quando você planeja ter um filho. Mas ninguém planeja ter um filho com deficiência, né? Sim. Isso simplesmente acontece. Gente, elas têm um grupo de 7 inseparáveis, mas essas 3 aqui, elas têm essas questões em comum. Qual a importância dessas 2 meninas para você? Toda a importância. As situações que eu vivi, né, me mostraram que ter amigos, né, amigas como elas são, a gente consegue dividir o peso, sabe? Eu sinto dessa forma. A gente, como você citou no começo, a gente torna, sim, a nossa vida mais leve. E algum momento especial que você consiga lembrar? Tem várias coisas, mas quando você foi perguntando, me ocorreu na internação do Léo, desses 16 dias de UTI, né, que ele não recebia visita, né? Só eu e o pai que conseguíamos entrar, tal. E nessa época eu morava em Niterói. E o Léo estava internado em Santa Rosa, que é um bairro de Niterói. E elas saíram de Nova Iguaçu e foram até Santa Rosa só para me dar um abraço, porque assim, elas não foram ver o Léo, porque não tinha como ver o Léo, né? E foi uma coisa rápida, tipo, sei lá, meia hora, a gente ficou ali batendo papo no hospital, uma coisa rápida, de noite, meio de semana. Não era qualquer pessoa que faria aquilo, entendeu? Esse é só só um exemplo que me ocorreu. Não sei se esse é o mais importante, mas é muito importante. Não, é lindo. Eu vou voltar com você no final. Vamos conversar agora um pouquinho com a Ana Cláudia. Ana Cláudia, está aqui. Você tinha um sonho em ser mãe,
E aí você não conseguiu ser mãe das maneiras mais normais, enfim, né? Convencionais. Isso, tradicionais, pronto. Isso. E aí adotou um bebê lindo que inclusive era sua cara, né? Obrigada! Como é que foi a chegada do Theo? Como é que foi a Ah, descoberta do Theo, desse bebê que ia ser que era o seu filho, né? Theo, ele é meu filho, né? Ele nem não foi meu filho, ele é meu filho porque a única certeza que eu tenho mesmo nesse mundo é que eu vou, nessa vida, é que eu vou encontrar ele. E eu gosto muito de falar sobre escolhas, né? Porque foi uma escolha, uma linda escolha, e que a gente vive escolhendo, como nós três aqui escolhemos colocar o sorriso no rosto e caminhar sem mimimi, apesar de... Foi a escolha mais linda na minha vida, e se eu soubesse que seria tão perfeito, eu não teria ficado tanto tempo tentando engravidar como eu fiquei. E ele veio pra gente com um dia, nós conhecemos ele com um dia. Qual foi o seu sentimento na hora que o seu filho chegou? Porque você Acabou. Que na hora que você olhou assim, meu filho, né? Foi uma coisa fora do normal. Me conta. A única palavra que me vinha na cabeça era acabou. Acabou o sofrimento, acabou a angústia, acabou a expectativa e a frustração que era a tentativa de engravidar. Então, todo mês era aquela frustração, porque eu sei que ele estava me esperando também. Vamos lá falar da espera e da escolha. Porque quando ele estava na barriga da mãe biológica, ele ficava enlouquecido quando eu chegava perto. Então, ele sabia quem estava falando com ele, que era a mãe dele, e era só isso. Tinha acabado o nosso sofrimento. Como que começou o processo de você entender que ele tinha um probleminha de coração? Como é que foi isso? Com quantos anos? Era um problema congênito? Ele já nasceu com isso? Sim, ele nasceu com um coração grande já, e nós só fomos descobrir. Ele estava com 1 ano e 8 meses. Passamos um longo período na praia e ele ficou doentinho, com a garganta ruim, e nós fomos na emergência do lugar onde nós estávamos. E aí, antibiótico, ok, o Theo estava de volta, lindo, radiante, feliz. Quando cheguei no Rio de Janeiro, levei ao pediatra dele só para constatar aquilo, né, que era só a garganta, ouvido. E nisso ele dormiu na recepção e a pediatra conseguiu auscultar melhor, ele dormindo, né? E ela auscultou um sopro e pediu que nós fizéssemos um ecocardiograma, e pediu para que nós fizéssemos apenas para descartar, porque para ela tinha certeza que era um sopro inocente. E não era um sopro inocente. No eco nós descobrimos que ele era cirúrgico, que ele tinha uma doença cardíaca, que era cirúrgico. Da descoberta, que foi com 1 ano e 8 meses, foram 10 meses apenas, e ele fez a passagem com 2 anos e meio. Quando a gente conversou, você me mostrou ser uma pessoa bem espiritualizada, assim, né? Bastante, né? Eu acho que isso te ajudou muito, te ajuda dia a dia a compreender tantas coisas. Eu queria que você me falasse como você enxerga você querer ter tanto um filho, esse filho abençoado vinha nas suas mãos, que é o Theo, e ele tão cedo partir. Como você enxerga essa sua história de amor com seu filho? Sim, história de amor, muito bem colocada. Eu só vejo como missão, que eu poderia muito bem ou ter conseguido naturalmente, ou ter inseminado e dado certo, e não deu. Então, eu há muito tempo parei de perguntar os porquês, né? De por que aconteceu isso comigo. E eu parei há muito tempo, porque o caminho não foi tranquilo, não foram flores para eu chegar a essa maturidade hoje de dizer que tinha que ser do jeito que foi. E se eu tivesse engravidado naturalmente ou na inseminação, não teria sido ele. Ana, vamos falar dessas amigas incríveis? Cara, assim, vocês três têm história para contar, todas as mulheres têm histórias lindas. Imagino que as amigas tenham sido, nesse momento, imprescindíveis. Ana, então, olha só,
Eu queria te pedir para que você nos contasse assim, um momento inesquecível com elas duas, são tão importantes assim para você. Diz um Sim. momento, enfim, você escolhe. Olha, são muitos, né? É muito difícil escolher. Mas como eu sou adepta a não ficar falando de coisa triste, muito pelo contrário, eu puxo sempre coisas boas, alegres, eu não tenho como não comentar o momento em que elas conheceram o Theo. Elas não sabiam da existência dele, e eu adoro surpresas, e eu fiz um videozinho, coloquei na casa do meu irmão, marquei com todo mundo, e elas achando que eu estava grávida. E aí, o videozinho, elas esperando, quando acabou o vídeo, aí só aparecia o nome dele. O vídeo era o quê? O videozinho do quê? Eram momentos nossos especiais, fotos ali. Vendo o vídeo. Aos prantos, porque eu gosto assim, de desidratar as pessoas. E aí todo mundo aos prantos. E aí, quando acaba o vídeo, aparece só o nome dele assim, Theo. Ninguém entendeu nada, né? Porque, como assim? Ela tá grávida, já sabe o sexo, já tem nome. Eu entrei com ele, aquela choradeira, mas de felicidade. É uma coisa, foi lindo demais. Linda. E aí a Jaque, barrigão, grávida de Léo. Aí eu fui ainda, coloquei o Theo no colo dela. Eu falei assim, agora se vira, agora chora. Que lindo. Gente, agora vamos conversar um pouquinho com a Sandra. Sandra é mãe do Arthur, um adolescente de 14 anos, né? Como que você descobriu o autismo dele? Então, a gente vem desde os 3 anos, né, numa busca. Na verdade, a escola, ela nos sinalizou que sentia que tinha algo diferente quando ele tinha ali 2 anos e 9 meses para os 3 anos. Indicou profissionais, nós levamos nos profissionais, eu sempre levei em todos os profissionais. E até a escola, e aí trazia os resultados, ele chegou a fazer exame Ubera para ver se tinha algum problema de audição, né? Não via nada. Ele veio neuropediatra que dizia que não, você precisa ter outro filho, é muita atenção numa criança só. E assim foi até o 8º ano dele. Nesse meio tempo, a Jaque foi muito importante, né? Porque já tinha o Léo e a Jaque já estava nesse mundo dos especiais. E assim, a Jaque o tempo todo ficava, você não acha que tem alguma coisa diferente? Eu não tô querendo te pressionar nada, tal, mas busca ver. Então a Jaque sempre botou essa pulguinha assim atrás da minha orelha, porque ela tava muito nesse mundo, né? Mas enfim, fomos levando até que ele mudou de escola, e aí essa outra escola pediu um posicionamento mais preciso, e aí exigiu neuropediatra e tal. E aí foi quando ele já tinha 8 anos, né? Quando nós levamos nesses profissionais mais... Aí, a essa altura eu já sabia que era, eu já via ali os traços, né? E aí o diagnóstico mesmo fechado saiu, ele já tinha quase 10 anos. E como é ter um diagnóstico fechado, assim? Eu não sei nem em que momento eu passei por esse luto, né? Porque eu já vinha desde os 4 anos lutando, né, digamos assim, contra isso. Receber o laudo definitivo em mãos era mais como um alívio, assim, de que, pronto, é isso, eu tenho laudo em mãos e não há o que se fazer. E assim, não tinha o que se fazer de diferente do que eu já não fizesse, né? Porque ele já estava na fono, ele já fazia o judô, que a escola indicou para a disciplina, ele já fazia o judô, ele já tinha essa altura psicóloga, né? Então, assim, quando o laudo veio, ele já tinha todo o atendimento necessário para uma criança autista, né? Que era o que ele precisava na ocasião. Ter o laudo foi mais para aceitar os cuidados, né, que eu deveria ter com ele, no sentido de entendê-lo, não é nem de ter um cuidado maior ou tal, de entender mesmo Entender a fundo o que ele tem para poder tratar com mais leveza, né? Exatamente. Ele é uma criança normal. Você falou uma coisa muito bacana. A gente está falando aqui de que as amigas foram importantes nas horas difíceis, né? Você falou uma coisa maravilhosa, que a Jaque ficou te alertando. E a amizade, para mim, né, muito mais do que você tá nas horas difíceis e tudo, é você ter abertura e liberdade para chegar e falar, olha, isso não tá legal.
Mesmo que doa você. E isso vocês têm Exatamente. muito, né? Vocês têm essa abertura. Exatamente. É você saber que você tem uma pessoa ali que não é só para te falar o que você quer ouvir, sabe? Para mim, no meu ponto de vista, eu quero uma amiga para me dizer o que eu não quero ouvir também. Sandra, eu também quero saber de você um momento inesquecível nessa história de vocês. Eu sei que tem um monte, gente. Eu sei que a cabeça... Muitos, pois é. Não vai falar de novo. Você fica caindo na repetição, né? Que são muitos momentos, mas um que foi assim, inesquecível, eu acho que talvez tenha sido a viagem que nós três fizemos para a Europa. Era uma oportunidade das 7 irem, né? Nós somos 7 amigas, e por fim só nós três conseguimos ir. O que foi muito significativo, porque justo nós três fizemos a bendita da viagem, que foi assim maravilhosa, porque ali não eram as 3 mães, né? Eram as 3 amigas, descobrindo ali aqueles lugares inesquecíveis, né? Gente, o nosso tempo está terminando, infelizmente, vocês são maravilhosas. E agora eu quero fazer... Vocês vão escolher entre vocês. Primeiro, a tatuagem. Quem vai contar essa história louca de pacto de amizade de uma tatuagem? Eu conto. Quem vai contar? Conto. Pode ser você. Nós vimos que a gente precisava, né? Depois de tudo que aconteceu com o Theo, a gente precisava eternizar. Isso já estava eternizado, obviamente, né? Nas nossas vidas, a experiência da passagem do Theo para todas nós, né? Como mãe. A gente precisava ter essa marca, e aí surgiu a ideia em algum momento da gente homenagear a Preta. Foi uma surpresa, né? E nós mostramos para ela a ideia de fazermos uma tatuagem de amor infinito, que é o que o Theo significa para a gente. Então foi uma homenagem que nós fizemos. Todas as 7 fizeram? As 7. Todas as 7 fizeram. Agora, quem vai me contar do projeto do livro? Eu conto. Conte. É simplesmente, basicamente, mostrar para outras mulheres, mães, não só mães, antes de tudo, mulheres que tem muita felicidade. Não é só para plantar, tem que regar diariamente e acreditar, se amar, se apaixonar por nós mesmas todos os dias. E a gente quer colocar isso num livro. Vocês querem contar as 3 histórias no livro para mostrar que, apesar de todos os perrengues, todas as dores, estamos aqui. Tem muitas delícias também. Muita, cada uma de nós temos, né? Nossas dores, nossas delícias, só cada uma sabe, mas a gente não vai ser só para ajudar, não é um livro de autoajuda, é um livro que vai ser bom para nós também, para contar, reviver um monte de coisa e, se der para ajudar outras pessoas, bacana. Maravilha. Bom, sobrou você, Jaque, para a última mensagem que eu quero deixar. Mulheres que estão ouvindo a gente, que passam por situações semelhantes, filhos com problemas, né? Filhos que têm alguma questão e às vezes a vida é dura, é difícil. O que você pode dizer? A minha mensagem para essas mulheres, para essas mães, é para elas não esquecerem de si, né? É sempre aquela pergunta que fica: quem cuida do cuidador? Então, assim, eu, por exemplo, eu não tenho rede de apoio, mas eu dou meu jeito, né? Muitas vezes eu preciso, estou estressada, e às vezes é só um bate-papo na casa de uma amiga, com umas 2. A gente precisa, sim, ter nossos momentos, né? Porque antes de sermos mães, né, nós somos mulheres, né? Nós somos seres humanos, e a gente precisa, assim, de um bate-papo, tomar uma taça de vinho, descontrair com as amigas, porque aí a gente volta para as nossas vidas, volta para cuidar dos nossos filhos com a energia renovada, se sentindo melhor. Então, assim, isso é uma coisa que me ajuda muito, e eu sei que a experiência com elas, né, com as minhas amigas, elas também sentem a mesma coisa, né? Não é nada muito elaborado, né? É a gente sentar ali, bater um papo, desabafar, dar gargalhada, falar besteira e desopilar. Aquele momento nosso. É isso aí, muito obrigada. Tá, Jaque? Muito obrigada.
Sandra, muito obrigada. Ana Cláudia, muito obrigada. Que vocês Obrigada a escrevam esse vocês. livro, que A esse livro gente que seja agradece. sucesso, que eu possa lançar aqui também no meu canal. Oba! Obrigada Então, por gente, nos espero- ouvir, Monique. Obrigada por Imagina, nos adorei. Espero que todo mundo esteja aqui, tenha gostado. Curtam, comentem, se Tomara. inscrevam. E, ó, meninas, estamos junto e misturado, tá? Sempre. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.